a liturgia, irmãos e irmãs, esse modo tão próprio, através da qual a igreja vive de Cristo, por Cristo, e faz viver os fiéis de Cristo e para Cristo. É necessário, irmãos, irmãs, compreender o mistério que nós estamos celebrando. É o patrimônio da nossa igreja. Muitas vezes nós não damos ouvidos, nem temos presente esta realidade. Estamos aqui celebrando, celebrar o mistério da vida, da paixão, da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. De fato, Jesus Cristo morreu por nós e em nosso lugar. Mas nesse tempo, nesta realidade em que vivemos, diante da autonomia e liberdade humana, nessa consciência de subjetividade moderna, onde não se admite que alguém se coloque no lugar do outro, que cada um cumpra as suas responsabilidades. Eu creio, irmãos, Monsenhor Luiz tem feito muito isso, somos chamados a reinterpretar o mistério salvífico do Cristo. É preciso reinterpretar essa entrega, essa substituição do Cristo, Ele que morreu em nosso lugar, por uma categoria tão nova, mas importante, a categoria da solidariedade. É uma nova interpretação, nós precisamos questionar, superar, nós precisamos superar a atitude, questionar a atitude eclesial pastoral da superproteção, que parte da perspectiva de que o outro é dependente, é incapaz de assumir a sua posição, de realizar a sua própria tarefa. Essa prática paternalista que impede o desenvolvimento do outro, ainda está muito viva também na nossa igreja, em diversas formas, principalmente na forma de clericalismo nosso dos padres, do infantilismo de muitos leigos, tido como crianças nos assuntos que dizem respeito à fé e à salvação. Nessa prática, irmãos, nessa prática, irmãs, prevalece a mentalidade de uma igreja autoritária, clerical, que atinge não só o clero, mas também alguns leigos que assumem alguns serviços na comunidade. Em nome do serviço ao outro, em nome do amor, a autonomia do outro é violentada e a sua liberdade cerceada. Os leigos sempre se sentem incapazes de assumir a sua missão na igreja e no mundo. Ao invés de serem protagonistas da ação evangelizadora, tornam-se meros colaboradores dos presbíteros. A categoria da substituição, associada à categoria da solidariedade, favorece muito o questionamento do contexto individualista em que vivemos, no qual a indiferença com o outro, a busca da autossatisfação cresce assustadoramente. Isso nos indica, irmãos e irmãs, que o mundo é o lugar do nosso serviço e que a nossa obrigação, não só dos nossos representantes políticos, mas de todos, colaborar na nova ordem de paz e liberdade.
Por esta razão, irmãos e irmãs, somos chamados a participar da construção de uma sociedade justa e solidária. Como têm insistido os pastores da Igreja do Brasil, como está bem clara na carta ao povo de Deus, o pacto pela vida e pelo Brasil, assinado pela CNBB. Parabéns, irmãos e irmãs dessa paróquia, Monsenhor Luiz e os presbíteros vigários, a comissão da festa, por escolher como tema da 24ª festa do Senhor dos Passos, Igreja Solidária, Vida e Dom. Esse tema é pertinente, tem a ver com a realidade concreta que estamos vivendo. Chamamos de solidariedade o ato de opção voluntária que assumimos pelos que são alijados, desfavorecidos, os pobres e excluídos. Atravessamos, irmãos, uma enorme crise que atinge a todos, também a todas as dimensões da vida. Como foi significativo no discurso profético na Assembleia da ONU, a fala do Santo Padre, o Papa, que nos diz que enfrentamos uma perigosa situação. O Papa não está distante, nem alheio, nem indiferente à realidade vivida, sofrida, não só pelo nosso país, mas por todos os povos. No primeiro encontro mundial dos movimentos populares, o Papa Francisco, no seu discurso, defendendo 3 T's: terra, teto e trabalho, ele nos recorda: solidariedade é muito mais do que alguns gestos generosos e esporádicos. É pensar e agir em termos de comunidade, de prioridade da vida de todos sobre a apropriação dos bens por parte de alguns, insiste o Papa. É também lutar contra as causas estruturais da pobreza, da desigualdade, da falta de trabalho, da terra, da casa, da negação dos direitos sociais e laborais. É preciso, no mundo atual, dizia o Papa, superar a cultura descartável, a globalização da indiferença, o ideal egoísta, por meio da cultura da solidariedade que ouve o clamor de povos inteiros, nos povos mais pobres da terra. Lembrei-me agora, irmãos e irmãs, do servo de Deus, Dom Helder Câmara, arcebispo de Olinda e Recife, silenciado no regime de exceção. Quando dou comida aos pobres, me chamam santo. Quando pergunto por que essa gente é pobre, me chamam de comunista. É preciso, irmãos, nutrir a solidariedade não apenas em contextos emergenciais. A capacidade de nos sensibilizarmos pela vida uns dos outros deve ser uma constante. Esse é um valor humano que ultrapassa toda e qualquer dimensão religiosa. As religiões, no entanto, uma vez que são intrinsecamente serviço de humanização, precisam assumir a solidariedade como uma questão importante. Por isso, irmãos, o cristianismo, por sua vez, assumiu a solidariedade como um aspecto fundamental, inclusive para compreendermos o mistério que estamos celebrando. No evangelho desse domingo, compreendemos que não é tanto o nosso falar, mas o nosso agir,
que de fato demonstra se estamos ou não cumprindo a vontade de Deus. As palavras podem enganar, os atos não. A parábola que nós escutamos é tão clara, muito simples. Um pai aproxima-se dos seus 2 filhos para pedir-lhes que trabalhem na vinha. O primeiro responde com uma palavra negativa, firme: não quero. Então ele pensa melhor e vai trabalhar. O segundo reage com docilidade ostensiva: claro que eu vou, Senhor. No entanto, tudo permanece em palavras, porque não vai para a vinha. Também a mensagem da parábola é clara e fora de toda e qualquer discussão. Diante de Deus, o importante não é falar, mas fazer. O decisivo não é prometer ou confessar, mas cumprir a sua vontade. As palavras de Jesus não são coisas novas, estão presentes na tradição do povo de Israel, nas culturas antigas. O original é a aplicação que, de acordo com o evangelista, Jesus lança aos líderes religiosos da sociedade. Uma palavra firme que até hoje nos escandaliza. Eu vos asseguro, os publicanos e prostitutas vão à vossa frente no caminho do reino de Deus. Queremos, irmãos, queremos irmãs, agradecer a Deus nesse tempo de pandemia, que nos desafia a parceria nesta grande rede de solidariedade no serviço aos irmãos e irmãs moradores de rua. Agradecer a Deus no acompanhamento solidário aos migrantes venezuelanos. Que trabalho fantástico tem sido acolhida às famílias do povo indígena, o Aro venezuelano. Não falam português, não falam espanhol, falam a sua língua. Às vezes nós não compreendemos qual o sentido, por que esse povo está aqui. Como é fundamental, irmãs, a prática da justiça restaurativa. Esses dias nós estamos envolvidos, a irmã Beth pediu, tem uma pessoa de prisão em casa, com câncer, que precisa ser transferida para perto de sua família, mas uma dificuldade incrível de encontrar com aqueles que têm o poder da justiça. Fico muito satisfeito que muitos irmãos, imbuídos pela fé, se engajaram nos movimentos populares, nos partidos políticos, hoje tão demonizados, nos sindicatos, nas associações de moradores, empenham-se na luta pela terra, pela moradia, por melhores salários, educação para todos. Como foi, irmãos, fundamental o diálogo com as autoridades, nesse tempo de pandemia, a criação do comitê de acompanhamento dos casos do coronavírus, cumprindo os protocolos, os vários procedimentos. Nós não precisamos ficar alheios à realidade concreta. É missão da igreja, não somos uma ilha. Sabemos que por causa desse engajamento, muitos foram e são perseguidos, alguns presos, criticados, ameaçados. O mesmo trabalho que é feito aqui em Feira de Santana, com muita seriedade, é feito em São Paulo. Padre Júlio Lancelotti, há décadas, vem sendo ameaçado e difamado. Entretanto, meus irmãos, muitos que participam das nossas igrejas, que frequentam assiduamente as celebrações litúrgicas, não admitem que a fé cristã tem essa dimensão importante, social
e política. Muitos insistem em praticar uma fé totalmente desligada do concreto, da concretude da vida. Querem uma fé no âmbito meramente privado. Como ficar indiferente, irmãos, às falsas narrativas, às distorções da verdade, aos fake news? Como não se revoltar com a criminalização dos movimentos sociais, daqueles que defendem os pequenos e os pobres? Por que não dar ouvido aos bispos, aos sucessores dos apóstolos, ao Papa? Por que culpar indígenas pelo incêndio nas matas? Em nossa missão evangelizadora, irmãos, devemos levar em conta a integralidade da salvação, a sua dimensão corpórea, pois a pessoa humana é salva no seu corpo e alma. É a missão da igreja salvar a alma, não é algo somente das estrelas, mas a vida concreta. A solidariedade não é uma realidade estranha à nossa fé. Não é um tema como tantos temas que se escolhem nas festas, mas está intrínseco à nossa vida. A morte de Jesus foi substituidora solidária. É nessa compreensão nós compreendemos o mistério daquele que passou a vida fazendo bem. Nos ajuda a compreender, irmãos, a ser relevantes ao mundo, que tem criticado muito a igreja. Quanto mal tem feito o nome de Jesus. Tratam como se fossem hipócritas, mentirosos, ladrões. Não devemos fazer com que a igreja, a fé em Jesus, seja algo assim estranho às pessoas. A solidariedade plenamente realizada em Jesus é também nossa. Essa solidariedade entre todos os homens atinge todos os tempos, presente, passado e futuro. Jesus Cristo ontem, hoje e sempre. É solidariedade inclusive com os mortos, o seu sofrimento sem palavras. É a solidariedade que vem de Deus, e por essa razão, irmãos, somente Jesus pode realizar. Só nele temos a salvação. Por isso, não é por acaso que o credo fala claramente da sua descida à mansão dos mortos. De fato, na morte e ressurreição de Jesus, encontra-se a expressão maior da nossa salvação. Com sua morte e ressurreição, Jesus se solidariza com todos, inclusive com os mortos, fundando assim a verdadeira solidariedade entre os homens mais além. Por isso, seguir Jesus, e aqui o Senhor dos Passos, não é nada fácil. Como é grande essa tarefa. A magnitude das tarefas a realizar é tal que facilmente propaga-se a resignação e um profundo sentimento de impotência. O que se deve fazer diante da situação de miséria que vive a grande maioria do nosso povo? Não deve ser uma preocupação apenas dos nossos lideranças, nossos políticos, mas de todos. Como compartilhar as riquezas com os pobres? Por que apenas 40 e tantos milionários, bilionários têm que ter mais do que 60% da riqueza? Que atitudes concretas para socorrer os mais necessitados? Como participar, irmãos, como participar, irmãs, da construção de uma sociedade na qual não exista desperdício nem miséria? A resposta a essas tantas e outras questões é uma exigência básica
que é feita a quem quer seguir os passos de Jesus. Perguntei ao Monsenhor Luiz, quem são os candidatos a vereadores? Os prefeitos nós conhecemos, e às vezes a impressão que tem que a responsabilidade somente dos prefeitos. Por quê? Não vemos muito, eu sei que tem, as pessoas não assumem com dignidade a sua candidatura a vereador, seja em que partido for. Venha dialogar com a igreja, venha compreender qual é a proposta da igreja. Diferente de outras denominações, nós não vestimos a camisa, como igreja, embora somos cidadãos, nem apontamos o candidato, mas seria importante que aqueles que se colocam à disposição do serviço tenham presente o pensamento do Papa Francisco, a compreensão dos bispos, não querer elencar o nome dos bispos. Tem uns candidatos que estão vendo no Brasil todo, eu acompanho e vejo que foi em muitos lugares mentindo, de maneira diabólica, elencando o nome dos bispos com fake news, assim como fazem com as oposições, para macular a imagem da igreja. Eu creio, irmãos e irmãs, esse grande desafio nós vivemos. A política é a maneira mais eficaz de fazer a vontade de Deus. Cuidar pelo bem comum, não devemos demonizá-la, não devemos deixar que esta seja algo assim escusa, trabalhada no escuro, mas que seja algo vivida, defendida. Na realidade, meus irmãos, a redenção que nós celebramos já foi acontecida em Jesus. Ele nos salvou. Mas essa redenção não cai pronta do céu, não é uma violência de Deus contra nós, exige de nós a resposta, a atitude, a solidariedade. A solidariedade, irmãos e irmãs, é a resposta humana para a ação que Deus quer fazer. Que nesse dia da Bíblia, a palavra de Deus celebrada com dignidade, possa fazer parte em nossos grupos, nossas famílias, nossas celebrações. Nós vivemos um momento de desafio em nossa cidade, que cresce assustadoramente. Nós gostaríamos de ter 100 paróquias em Feira de Santana, mas às vezes dependemos só dos padres. Quem sabe quantos homens, mulheres aqui de nossas comunidades poderiam assumir uma paróquia? Por que não? Por que tem somente ser um ministro ordenado? Não vai ocupar o lugar do padre. Às vezes nós queremos, quantos condomínios não tem uma presença de alguém que reza, que anuncia o evangelho, que fala da vida e salvação? Nós precisamos, irmãos, converter-nos. Esta é a proposta do Papa. Às vezes nós nos escandalizamos, olha, está cardeal perdendo o título. Sempre teve pecado na igreja, agora a igreja compreende que tem que ser diferente. Nós somos pecadores, mas nós queremos seguir os passos daquele que amou sem impor condição. Nós não podemos dizer que o ensinamento de Jesus é algo estranho. Os publicanos e as prostitutas vos precederão no reino de Deus. Não tem novidade. Que o Senhor nos conceda a graça de seguir Jesus, não Barrabás, de nos inclinar diante do seu senhorio e majestade, não de César. Dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.